Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês, um bom ano para todos os senhores, as senhoras, os jovens. Que possamos cada um de nós compreender que somos filhos de Deus em tarefas muito graves nesta encarnação, cada um de acordo com as suas obras em outras encarnações. Por isso, uns sofrem mais, uns têm expiações duríssimas, outros têm provas duríssimas. Todos temos compromissos com Deus, porque todos somos filhos de Deus, filhos iguais, aonde Ele nos dá o mesmo tratamento a todos, de acordo com as obras de cada um, disse Jesus sobre isso. Jesus é o Filho mais bem preparado que Ele enviou e reencarnou aqui há 2000 anos para nos confirmar todas as suas obras, todos os seus ensinamentos, ampliando os seus ensinos de acordo com o progresso da nossa inteligência, da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral, do nosso progresso intelectual, de acompanhamento e respeito ao progresso da ciência, da política. Política quer dizer a arte de conversar para fazer o melhor. A arte de conversar, dialogar, não é para dar golpe de Estado, para matar, para falar mal dos outros, para prender, torturar. Não! A democracia é uma obra criada por Deus, nos dando a oportunidade de todos participarmos juntos para o progresso de todos, em conjunto. Todos com a sua responsabilidade individual e coletiva, porque somos filhos de Deus. Precisamos raciocinar melhor, precisamos meditar, pensar melhor. Quem somos nós, filhos de Deus? Aonde estão as leis de Deus? Aqui não tem mentira, não tem enrolamento. Aqui só tem livros seguros. Aqui não se faz traduções só para enrolar o próximo. Todos devemos estudar para sermos cada vez mais conhecedores das leis e cumpridores delas. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da coletânea de 5, o maior tratado de reforma íntima, reforma moral que existe sobre a Terra. 28 capítulos, 3.000 itens. Você tem que estudar isso aqui sozinho, estudando, sem atender celular, sentado numa mesa de 1 a 4 horas todo dia, igual os alunos. E ler na sequência, voltar a ler quando você não compreender, estudando. Todos devem estudar esse livro. Não é para você mudar de religião, mas todos, porque é o maior tratado pedagógico de reforma íntima e moral, embasado totalmente nas leis de Deus. A fé e a caridade. A fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos,
que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Nós fomos criados por Deus para estudar, seguirmos os seus ensinamentos e chegarmos à perfeição pelos nossos esforços. Quem vai mudar esta sociedade somos nós, com a nossa reforma íntima, reforma moral, a nossa educação moral e cívica, a nossa educação, a nossa caridade para conosco, para com todos os irmãos, perdoando sempre, reconciliando sempre, dialogando, sabendo ouvir a todos, sem impor nem nada, sem briga nenhuma. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé, quer dizer, a caridade sem o estudo das leis, você não vai saber fazer caridade. Não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé, que a caridade é impossível sem a fé, sem o estudo, sem a fé raciocinada, embasada nos ensinos corretos da verdade. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta. Nós precisamos tirar de nós o egoísmo, a vaidade, as mentiras, a ignorância e estudar a verdade. Conhecereis a verdade e ela iluminará os seus passos para que você só acerte no caminho para a perfeição, sem causar dano a você e a ninguém. Então, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Não tem ninguém que não tenha a sua cruz, mas nós temos que saber lidar com ela para nos tornarmos livres. Você tem que voltar, se acertar com os inimigos, perdoá-los, pedir perdão, reconciliá-los, se tornarem irmãos de verdade, todos, e caminharmos sempre, todos juntos, para o bem. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres se queira iludir sobre sua destinação nesse mundo. É o que mais nós temos. As pessoas iludidas pelo dinheiro, pelo materialismo selvagem, por carro novo, apartamentos de alto luxo, plásticas, mudanças de coisas do exterior, quando o coração lá dentro está todo enferrujado. Jesus chamou a atenção que muitos de nós éramos parecidos com sepulcros, pintados de branco por fora, mas podres por dentro. Quando você olha lá no cemitério, às vezes tudo em mármore branco, se você vai abrir, você vai ver um corpo apodrecido. Com todo respeito, mas é o caminho da ciência. Muitos de nós, disse Jesus, está se parecendo com esse sepulcro
iludido por fora, podre por dentro. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres, bebida, drogas, remédios não receitados por médicos sérios e competentes, plásticas, mudança de família, sexo desorganizado, falar mal dos outros, falar por detrás, se queira iludir sobre a sua destinação neste mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral. Ao nosso aperfeiçoamento moral, estudar as leis e cumpri-las consciente e responsavelmente. Isso que é moral. Ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar, em vos exercitando a verdadeira caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais, não nos prazeres materiais, mas no bem ensinado pelas leis divinas que estão aqui no colégio cristão. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para serdes cristãos, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício dos vossos egoísmos, do vosso egoísmo, das vossas vaidades, do vosso orgulho, do ciúme, da inveja, do ódio. Eu tenho visto muitos cristãos que, quando recebem um contratempo, colocam ódio na sua língua para fora, agridem os irmãos, não falam mais com eles. Continuamos fazendo os mesmos duelos de antigamente, só que sem a arma, sem o revólver, sem a espada. Mas o pior, fazemos os duelos com as línguas. A língua em fogo, tua língua pode ser seu fogo, anotou Tiago, o apóstolo. Mas único e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e das vossas vaidades. Triunfareis se a caridade vos inspirar, mas para inspirar você tem que estudar. Não pode usar o celular, essa tecnologia maravilhosa, com uma porção de coisas erradas, antipedagógicas, como muitos diretores de centros estão fazendo. Muitos pastores estão fazendo, muitos padres, em vez de fazer o correto. Em vez de fazer o correto, e para fazer o correto, você tem que estudar. Do vosso orgulho, da vossa vaidade.
Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Fé raciocinada, embasada nas leis. Espírito protetor, Cracóvia, 1861. Evangelho segundo o Espiritismo. E vejam, para terminar, o ensinamento de Joana de Ângeles nesse aspecto. Amor-terapia, eis a proposta de Jesus. Amor-terapia. A ignorância deve ser combatida e o ignorante educado. O ignorante educado. O crime necessita de ser eliminado, mas o criminoso merece ser reeducado. Por isso que ele reencarna quantas vezes necessárias forem até se acertar com os seus próprios erros, até começar a ser um seguidor das leis de Deus na teoria e na prática, que é a caridade. As calamidades de quaisquer expressões precisam ser extirpadas. No entanto, os seus prepostos, na condição de doentes, aguardam amparo e cura. As pessoas estão aguardando que se passe para eles os verdadeiros ensinamentos, pelos exemplos, pelos estudos. Nesse mister terapêutico, é justo afastar do meio social o delinquente, o infrator, o portador de conduta irregular, a fim de que receba a competente orientação e adquira os valores indispensáveis para a reparação do mal praticado no conjunto humano de onde se afastou. Ninguém fica impune. O amor não acusa, corrige. O amor de Deus não acusa, corrige. Não atemoriza, ajuda. Não pune, educa. Não execra, edifica. Não destrói, salva. Em toda a doutrina de Jesus, há um veemente repúdio ao mal. Em toda a doutrina de Jesus, há um veemente repúdio ao mal e um permanente convite aos maus para que se arrependam, expiem, paguem seus erros e se recuperem diante da lei da verdade. Quando o amor viger nos corações das criaturas, quando o amor viger nos corações da criatura, o bem iluminará o mal e a harmonia plenificará todas as almas. Mesmo aquelas que avançam em estágios inferiores se sentirão estimuladas a alcançar os patamares elevados da verdadeira libertação. Só existe liberdade quando você cumpre rigorosamente todas as leis de Deus e todas as leis do Estado democrático de direito. Ninguém tem o direito de ultrapassar os limites da lei. Então está faltando amor-terapia. Está faltando para nós aprendermos a exercitar a amor-terapia. Está faltando estudar de 1 a 4 horas por dia, no mínimo, durante 30 ou 40 anos, para que sejamos competentes, responsáveis, prudentes, cautelosos, trabalhadores dos ensinos da verdade, filhos verdadeiros de Deus, colaboradores do nosso irmão Jesus Cristo, o nosso orientador divino, que está conosco todos os dias,
através de suas obras, bastando apenas ter coragem de nos tornarmos alunos no seu Evangelho de luz e de amor. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela atenção ao nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Tudo que aqui está sendo falado só é tirado de livros seguros. E tudo que está sendo falado aqui é jurídico divino, porque depende de nós para vivermos a vida de forma correta, com dignidade, com respeito, edificando a verdadeira paz, anunciada pelo nosso mestre e orientador, Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e a todas as senhoras e os senhores e aos jovens.